Olá a todos, bem-vindos ao projeto Entendendo o Sistema Imunológico, especialmente idealizado para acadêmicos da área da saúde. Nessa aula do módulo de Imunologia Básica, nessa segunda aula, iremos abordar um pouco sobre o processo inflamatório. O objetivo desta aula será conhecer a participação dos componentes do sistema imunológico, como células e proteínas, na ativação do processo inflamatório agudo. Sou Maristela Damovski, professora de Imunologia Básica e Clínica há 23 anos. O que acontece quando cortamos um dedo? O que acontece quando nos machucamos, afinal? Sentimos muita dor na região. Essa dor pode ser intensa ou mais leve, dependendo da extensão da lesão. A região também fica extremamente avermelhada, quente e entumecida ou inchada. Dor, rubor, calor e tumor chama-se tétrade de Celsus. Além disso, podemos ter a perda da função desse tecido ou órgão, dependendo da extensão da lesão. Isso chama-se processo inflamatório. E como acontece esse processo inflamatório? O que realmente acontece dentro dos nossos tecidos para que toda essa tétrade de Celsus se instale? Vamos verificar isso de uma maneira mais aprofundada nos próximos slides. Antes de tudo, temos que lembrar que o processo inflamatório não é somente ativado por um agente físico, como no caso aqui esquematizado um corte no dedo, ou uma cirurgia ou uma fratura exposta. Também temos outros agentes causando esse processo inflamatório, como agentes químicos, ácido caindo na pele pode gerar uma lesão extensa. Agentes biológicos, muito importantes, produzem lesões através de mecanismos de virulência, capazes exatamente de fazer com que esses patógenos consigam penetrar no nosso organismo. Esse processo chama-se de infecção. Sempre que temos um processo infeccioso, temos um processo inflamatório. Então, a partir disso, não precisamos falar processo inflamatório infeccioso, porque uma infecção está intrinsecamente reportando a um processo inflamatório. O raio ultravioleta também poderá causar lesão tecidual. Extremos de temperatura, temperaturas altas ou baixas causam queimadura da pele e rompimento de barreira. E fatores intrínsecos ao organismo. Nesse contexto, não teremos rompimento de barreira. No caso das autoimunidades, algum fator, algum processo inerente ao indivíduo está acontecendo, gerando processo inflamatório. Veremos numa oportunidade posteriormente. Então, resumindo, lesão tecidual, qualquer tipo de lesão tecidual, seja por agente químico, físico ou biológico, poderá causar processo inflamatório. Essa lesão tecidual, nem sempre, como citado, evoca um rompimento de barreira. Um caso clássico, um exemplo clássico, é um tapa no rosto. Na região onde levamos o tapa, sentimos uma vermelhidão, um inchaço e dor. E isso provavelmente em função desse mecanismo físico que gera a lesão tecidual. É um clássico, é muito simples e nós temos exatamente uma lesão acontecendo naquela região. Acho que vocês nunca pensaram nisso, né? Aqui temos um esquema. Eu estruturei um esquema rápido para mostrar a vocês como os componentes do sistema imunológico, principalmente as células, nesse primeiro momento, estão contribuindo para o processo inflamatório. Trazendo o exemplo já citado anteriormente, de corte no dedo, esse corte está representado aqui por essa região pontilhada, temos uma lesão tecidual instaurada. Essa lesão tecidual pode favorecer a penetração de patógenos que estejam na superfície da nossa pele. Tanto que, em situações de lesão tecidual, quando recorremos a um pronto-socorro ou a um hospital, a primeira coisa que médicos ou enfermeiros fazem é limpar muito bem essa área com água e sabão ou afins, para que esse número de patógenos seja diminuindo, evitando exatamente a presença maciça de patógenos nos nossos tecidos. Nesse momento, quando essas bactérias aqui, esses patógenos representados em amarelo aqui, que são bactérias extracelulares, que podem ser gram-positivas ou negativas, penetram nos nossos tecidos, lá estão estrategicamente posicionadas duas células muito importantes do sistema imunológico, macrófagos e mastócitos, que agem concomitantemente, agem ao mesmo tempo. Fazendo o quê? Reconhecendo patógenos através de receptores de reconhecimento padrão. Um deles, um clássico desses receptores, são os receptores Toll-like. Até o momento, 11 receptores Toll-like estão citados na literatura.
O que fazem realmente esses receptores? Reconhecem padrões moleculares presentes nesses patógenos, moléculas inerentes a esse patógeno, além também de moléculas liberadas pelo tecido lesionado. A partir do momento desse reconhecimento, esse receptor ativará essa célula ao processo de fagocitose, que irá gerar a morte do patógeno, além de ativar vias sinalizadoras que irão estimular essa célula a produzir citocinas pró-inflamatórias. Essas citocinas terão uma atividade local ou sistêmica, principalmente as citadas nesse momento, fator de necrose tumoral alfa, interleucina 1 e interleucina 6. Não são somente essas, mas essas são as principais nesse momento. O que essas citocinas farão localmente? Ativarão a dilatação da microvasculatura local. Sabemos que em todos os tecidos temos microvasos sanguíneos, onde as células passam uma a uma normalmente, muito fininhos. A partir do momento dessa dilatação, teremos um aumento dessa região, um aumento da concentração de células dessa região pela diminuição do fluxo sanguíneo. Além disso, essas citocinas farão com que o vaso sanguíneo também aumente a sua permeabilidade. E o que significa isso? As células do endotélio vascular, que normalmente estão justapostas, estão encostadas umas às outras, evitando perda sanguínea, elas vão se separar, permitindo então a saída dos componentes sanguíneos para o tecido. Primeiramente, teremos a saída do plasma nessa região. O que vai acontecer? Com o plasma chegando nessa região, essa região ficará inchada, entumecida, em função da água que extravasou do vaso para o tecido. A vasodilatação causará o enrubescimento dessa região. Então, quando sentimos a região avermelhada, é por causa dessa vasodilatação. Com o extravasamento desse plasma, além de água, sais minerais, muitas proteínas serão carreadas, dentre elas proteínas do sistema imunológico, anticorpos, proteína C reativa e proteínas do sistema complemento existentes dentro desse plasma. Não só essas proteínas, também teremos muito importantes as proteínas da cascata de coagulação e as proteínas de cininas, que estarão extravasando, chegando nessa região através do extravasamento plasmático. Além disso, o TNF e a interleucina 1 localmente estarão aumentando a expressão de moléculas de adesão do endotélio vascular. Então, esse endotélio vascular estará expressando moléculas de adesão mais intensamente, favorecendo a adesão dessas células, desses leucócitos, nessas moléculas de adesão, permitindo que elas saiam de dentro do vaso e vão para o tecido. Esse processo chama-se de homing. O que vai acontecer? Como que elas saem dentro do vaso para o tecido? Elas são atraídas ou por componentes bacterianos ou por quimiocinas produzidas também por essas células do sistema imunológico, esses fagócitos, no caso aqui macrófagos. Inicialmente, os neutrófilos estarão saindo do vaso e indo para o tecido, também possuem receptores de reconhecimento padrão, reconhecem patógenos, fagocitam esses patógenos, aumentam a sua produção de radicais oxigênio reagentes, causando o chamado burst respiratório, e no segundo momento essas células acabarão explodindo, liberando todos os componentes enzimáticos existentes no seu citoplasma, que fará com que o tecido fique mais lesionado ainda. Essas células, por um lado, são favoráveis, combatendo patógenos, mas se tiverem uma atividade perpetuada, muito intensa, nós teremos patologias secundárias. A partir da saída dos neutrófilos, que estão em maior concentração circulante, teremos a saída de outras células do sistema imunológico, como monócitos, que ao chegarem ao tecido se transformam em macrófagos, também linfócitos, eosinófilos e outras células que terão atividades secundárias. Como falei anteriormente, macrófago e mastócito agem concomitantemente, reconhecendo através de receptores de reconhecimento padrão patógenos. O macrófago, então, liberando citocinas pró-inflamatórias e os eosinófilos liberando também mediadores pró-inflamatórios. O mais importante seria a histamina. Nesse contexto, a histamina perpetua o processo inflamatório. Muitas literaturas e muitos slides que a gente encontra na internet citam só o mastócito como a célula que vai mediar o processo de vasodilatação e aumento da permeabilidade do vaso sanguíneo. Mas aqui vocês
estão percebendo que o macrófago tem uma atividade muito importante. Essas citocinas, como já citadas, além de terem uma atividade local, como estas aqui, podem entrar na corrente circulatória a partir do momento que esse vaso esteja permeável e atingirem, principalmente TNF interleucina 1, atingirem os centros da febre no hipotálamo, aumentando a temperatura sistêmica. Sentiremos, então, a febre. Já a interleucina 6 pode atingir o fígado, fazendo com que o fígado aumente a produção de proteína C reativa, que é um marcador laboratorial de processo inflamatório agudo. Quando temos aumento de proteína C reativa circulante, dosada por métodos laboratoriais, sabemos que o indivíduo tem um processo inflamatório acontecendo em qualquer parte do seu corpo. Aqui temos um resumo, então, a partir do rompimento da barreira, por um agente físico, químico ou mesmo por um agente biológico, existe a penetração desse patógeno, o reconhecimento desse patógeno através de receptores de reconhecimento padrão, que vão mediar o processo de fagocitose, liberação de citocinas pró-inflamatórias, que estarão agindo sobre o vaso sanguíneo local, causando vasodilatação e aumento da permeabilidade, além da expressão de moléculas de adesão do endotélio vascular. Inicialmente, o extravasamento plasmático acontece, fechando a tétrade de Celsus, com tumor e dor, porque também a água nessa região irá pressionar as terminações nervosas, causando dor local. Aumento da expressão de moléculas de adesão vai favorecer a saída das células de dentro do vaso para o tecido, para exercer suas funções. E a ativação do mastócito, que acontece concomitantemente à ativação do macrófago a partir do momento que reconheça patógenos através de receptores de reconhecimento padrão. Não podemos deixar de citar também outra célula em nível tecidual. Todos os nossos tecidos têm essas 3 células aqui, estrategicamente posicionadas. Essa é uma célula dendrítica. A célula dendrítica, assim como as outras células, também tem receptores de reconhecimento padrão, que reconhecem padrões moleculares associados a patógenos, padrões, moléculas inerentes ao patógeno. Essa célula, quando faz esse reconhecimento, também irá internalizar esse patógeno, porém, nesse momento, ela se transformará numa célula ativa. Quando ela não faz o reconhecimento, ela é uma célula em repouso, inativa. A partir do momento desse reconhecimento, ela se transforma numa célula ativa. E o que essa atividade vai resultar? Essa atividade faz com que ela tenha a capacidade de reconhecer, de sentir, de reconhecer sinais que emanam dos linfonodos regionais. A partir disso, ela reconhecendo esses sinais, ela vai migrar via linfático até os linfonodos regionais e apresentar antígenos aos linfócitos T, estimulando as células da imunidade natural. Então, a principal função dessas células, as células de Langerhans, no caso da pele, são as células apresentadoras de antígeno, as células dendríticas, a principal função é realmente apresentar antígeno aos linfócitos T. Macrófago também é uma apresentadora de antígeno, mas, nesse contexto, ela não tem condições de sair do local como a dendrítica e ir até os linfócitos T, porque ela vai deixar esse local, né, desguarnecido desse combate a patógenos. Então, ela permanece, só em extrema necessidade que ela vai fazer essa migração. Normalmente, essa apresentação aos linfócitos T acontece num contexto secundário, quando os linfócitos T chegarem via sanguínea a essa região. A partir disso, essa célula terá condições, então, de apresentar antígeno aos linfócitos T. Não sei se estou falando muito rápido, qualquer coisa vocês coloquem lá nas observações no final da apresentação. Basicamente, então, temos essas células participando do processo inflamatório agudo. Inicialmente, células da imunidade natural participam do processo inflamatório agudo. Em contextos mais posteriores desse processo inflamatório, teremos os linfócitos chegando nessa região, e os linfócitos são as células da imunidade natural. Então, como vocês percebem, os linfócitos são células da imunidade adquirida, por favor. Então, como vocês percebem, as células da imunidade natural são as que ativam a imunidade adquirida. Com relação às proteínas plasmáticas,
do sistema imunológico, qual a função? Além de ser um marcador de processo inflamatório agudo, esse PCR, assim como anticorpos e sistema complemento, terão funções de auxiliar no combate a esses patógenos extracelulares que penetrarem nos nossos tecidos. Estaremos vendo essas funções em aulas posteriores. Na próxima aula, na aula 3, desse módulo de imunologia básica, os anticorpos estarão sendo abordados, suas estruturas e funções. Não podemos esquecer também de outros receptores de reconhecimento padrão extremamente importantes, que são os scavenger receptors, receptores de varredura. Um grupo de receptores que também, assim como os TOL, reconhecem padrões moleculares associados a patógenos, mas também padrões moleculares associados a dano tecidual, que são muito importantes, tendo a mesma atividade sobre essas células, de produção de citocinas pró-inflamatórias e muitas vezes de fagocitose. 2 grupos de receptores muito importantes. E esses receptores TOL, por que tem esse nome afinal? Esse nome esquisito. Esses receptores TOL, eles foram reconhecidos em 1990 em mosquinhas da banana, a Drosophila melanogaster. Eles descobriram a presença dessas células na membrana das células da mosquinha da banana. E esses receptores favoreciam a destruição de patógenos que, porventura, entrassem nessas mosquinhas, causando morte das mesmas. Em 1997, os estudiosos verificaram a presença de receptores muito semelhantes a esses da mosquinha da banana em mamíferos, principalmente em homens, tendo as mesmas funções. Por isso são chamados de receptores Toll-like. Esses receptores são receptores de reconhecimento padrão, que reconhecem padrões moleculares associados a patógenos. Dentre eles, o Toll-like 2, que reconhece lipoproteínas e peptoglicanos de muitos patógenos. Toll-like 3, RNA de dupla fita, principalmente de vírus. Toll-like 4, lipopolissacarídeo e ácido lipoteicoico, de gram-negativas. Toll-like 5, flagelina. Toll-like 7 e 8, não estão presentes na membrana citoplasmática e sim na membrana endossomal, reconhecendo principalmente RNAs de alguns vírus, que são internalizados por essas células, RNA de fita simples, rico em guanosina, como no caso RNA de HIV e de influenza, 2 exemplos clássicos. Toll-like 9 reconhece DNA bacteriano e Toll-like 11, bactérias uropatogênicas. A estrutura que reconhece, nesse caso, ainda não foi totalmente determinada e definida. Aqui temos o grupo de receptores, scavenger receptors, ou receptores de varredura, muitos com estruturas diferenciadas, e existe uma padronização com relação à terminologia, hoje definida. Inclusive, deixei uma literatura que vocês podem dar uma olhadinha um pouquinho mais aprofundada. Então, hoje, esses receptores são chamados de SR, obviamente de scavenger receptors, com vários subtipos. Então, esses receptores de varredura normalmente são encontrados em células fagocitárias, não somente, e são receptores da imunidade natural. Fundamentalmente, são sinalizadores inflamatórios, né? Eles ativam esses fagócitos a produzirem citocinas pró-inflamatórias, além de mediarem a destruição de patógenos. Temos um exemplo clássico que é o SRA1, encontrados fundamentalmente em macrófagos, reconhecendo moléculas de gram-positivas e gram-negativas das mais diversas, além de moléculas do vírus HCV, do vírus da hepatite C, e de LDL oxidado. Eu esqueci de citar para vocês que esses receptores de varredura, eles foram reconhecidos nesse contexto, no contexto de capacidade de reconhecimento de LDL oxidado, no contexto de formação de placa ateromatosa. O SRA5 e A6, encontrados fundamentalmente em macrófagos, reconhecem estruturas bacterianas. SRE3, anteriormente denominado CD206, reconhece glicanos na superfície de alguns patógenos. O SRI, anteriormente denominado de SD163, também presente fundamentalmente em macrófagos, ele não é um receptor que reconhece estruturas de patógeno, e sim estruturas intrínsecas ao nosso organismo, geradas pela destruição de determinadas células, ou seja, né, hemácias. Ele participa da depuração das chamadas hemácias demolizadas. O SRJ,
anteriormente chamado de RAGE, reconhece moléculas endógenas de processos infecciosos, tanto estruturas de patógenos como moléculas de células lesionadas ou de inflamação crônica. Só citando esses receptores de reconhecimento padrão muito importantes. Também é importante citar que os monócitos que saem do vaso e vão para o tecido, eles se transformam em macrófagos, mas existem basicamente, até o momento caracterizado, 2 subtipos de macrófagos. E essa diferenciação depende basicamente das citocinas existentes no tecido lesionado, que estão sendo produzidas por células do sistema imunológico ou estruturas do próprio patógeno que estimulam essa célula a se diferenciar em macrófago do tipo 1 ou macrófago do tipo 2. Então, interferon lipopolissacáride estimula essa célula a se diferenciar em macrófago do tipo 1. Já a interleucina 4, 13, 14 e TGF-beta, que são citocinas produzidas por linfócitos TCD4, no caso interleucina 4, 13 e 14, e no caso de TGF-beta, linfócitos T regulatórios, essas citocinas são produzidas num contexto posterior à fase aguda do processo infeccioso, inflamatório, no caso, né, no processo inflamatório, seja ele infeccioso ou não. E essas citocinas, quando elas são produzidas, elas estimulam os monócitos que saem do vaso a se transformarem em macrófagos M2, que são macrófagos anti-inflamatórios. Os M1 são macrófagos pró-inflamatórios e os M2 macrófagos anti-inflamatórios. O equilíbrio na população de macrófagos M1 e M2 deve existir, esse como pró-inflamatório e esse anti-inflamatório. Se acontecer um desequilíbrio na população dessas células, teremos sérias consequências secundárias. Então, o M1 é um pró-inflamatório, microbicida, produz dano tecidual e normalmente responde a citocinas produzidas pelos linfócitos TCD4, as chamadas citocinas do tipo 1, veremos posteriormente. Além disso, também é uma célula tumoricida, além de outras funções citadas na literatura. Já os macrófagos do tipo 2 são anti-inflamatórios, fazem a imunorregulação, muito importantes no remodelamento do tecido. A partir do momento que as bactérias, que os patógenos sejam totalmente eliminados, ele trabalha remodelando o tecido, ativando fibroblastos a produzir colágeno, além de ativar a angiogênese local, e são fundamentalmente ativados por citocinas do tipo 2 dos linfócitos TCD4, no caso, interleucina 4, 13 e 14, além do TGF-beta, repetindo que são produzidos pelos linfócitos T regulatórios. Um contexto negativo desses macrófagos M2 é que eles promovem o crescimento tumoral. Veremos posteriormente em aulas mais específicas. Aqui, né, coloquei 2 referências para vocês terem acesso, para quem tiver maior interesse em aprofundar algumas informações existentes nessa aula. No caso dessa referência de Cantor, principalmente com relação a receptores de varredura, e na referência de Liu, essa diferenciação entre macrófago M1 e M2 e a importância dessa diferenciação em nível de controle de resposta imunológica, controle de evolução para consequências mais sérias. Hoje temos citação em nível, né, de mídia, internet, do problema que o Covid-19 está resultando em processos inflamatórios extremos e chuvas de citocinas. Então é interessante que tenhamos um pouquinho desse conhecimento para podermos então entender o que provavelmente esse Covid está gerando em determinados organismos, podendo resultar até em morte desses indivíduos. Na próxima aula, estaremos abordando anticorpos, suas estruturas e funções. Então, tendo condições de entender como esses anticorpos favorecem o combate a determinados patógenos no processo inflamatório. Gostaria que vocês deixassem o like de vocês, muito importante, para que nossas aulas permaneçam no YouTube. Então, se gostaram dessa aula, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal e não deixem de ativar o sininho para receber as informações sobre novas aulas que serão postadas posteriormente. Mas, além de tudo, gostaria que vocês deixassem o parecer de vocês para que a gente consiga melhorar cada vez mais
as nossas aulas. Agradeço a atenção de todos e até um próximo momento.